A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao propósito de 150 dias para crescer com os Salmos. Nós estamos fazendo um propósito de 150 dias para o nosso crescimento espiritual, porque o livro de Salmos tem 150 textos. Nós dizemos 150 textos porque o livro de Salmos é um conjunto de composições que são formados por orações, lamentações, cânticos, louvores, que foram escritos por vários autores ao longo dos anos e que depois foram reunidos pelos judeus, formando o livro dos Salmos. Então, o livro de Salmos, ele não é dividido em capítulos. Você está vendo na tela que está Salmos, capítulo 20, porque essa é uma Bíblia digital e ela coloca ali que cada salmo é um capítulo por uma questão de facilidade de entendimento. Só que a verdade é que você só fala salmos no plural quando você está falando a respeito do livro dos salmos. A reunião dos 150 salmos é que se chama de salmos. Cada salmo é um salmo no singular. Então, o correto é dizer Salmo 1, Salmo 2. E hoje nós vamos meditar no Salmo 20. O Salmo 20 nos fala que nossa confiança deve estar no Senhor. Tem muitas pessoas que, quando passam por situações difíceis, elas confiam no seu dinheiro. Outras pessoas confiam na sua capacidade intelectual. Outras pessoas confiam nas suas faculdades, pós-graduação, mestrado, doutorado. Outras pessoas confiam no seu pai, na sua mãe. Eles dizem: o meu pai e a minha mãe são pessoas importantes, então eu posso confiar neles. Mas o Salmo 20 fala que ele confia no Senhor. E por ele confiar no Senhor, na hora da angústia, ele pede tudo para Deus. E ele tem a certeza de que Deus dá a resposta. Porque pode ser que o seu pai e a sua mãe tenham influência, mas pode ser que, mesmo com toda a influência dele ou dela, eles não consigam convencer a outra pessoa de quem você precisa de um favor ou de algum benefício para que lhe dê esse benefício. Você pode ser muito inteligente, ter estudado muito, mas existem outras pessoas que também estudaram o mesmo tanto que você e que podem conseguir a vaga naquele emprego que você tanto espera. Você pode ter muito dinheiro e pode não conseguir comprar o a decisão favorável a você em relação a um julgamento, porque o juiz pode entender que você não tem razão. Então, o dinheiro, a influência dos seus pais ou a sua capacidade intelectual podem falhar, mas se você estiver certo em alguma coisa que é direito seu e os homens, as pessoas quiserem negar a você, Deus, ele tem soberania e poder para fazer com que o seu direito seja realizado. Então é melhor, na hora da angústia, na hora da dificuldade, confiar em Deus, porque Deus, ele tem com certeza a resposta que você precisa. Então, o Salmo 20, ele é uma oração como se fosse uma intercessão. O salmista é como se ele estivesse pedindo por alguém. Ele diz assim, veja aqui o texto: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, que Deus escute você. Versículo 2: que ele envie-te socorro desde o seu santuário. Onde que é o santuário de Deus? O santuário de Deus é onde ele mora no céu. Então envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Sião é um monte que fica na cidade de Jerusalém, que o povo judeu considera que Deus está lá. Eles, em vários salmos, você vai ver eles dizendo assim,
que o Senhor que está no Monte Sião esteja com você. Porque eles entendem que ali se adorava a Deus. Então a presença de Deus estava naquele lugar. É um ponto de referência que o povo judeu considera que está a presença de Deus. Então ele diz assim: envie-te socorro desde o seu santuário, desde o céu, e te sustenha desde Sião. Ou seja, que a presença de Deus esteja com você. Versículo 3: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Então ele fala aqui que Deus lembre de todas as coisas boas que você já fez na vida, para que ele, lembrando do que você já fez o bem, te recompense. A palavra selar entre parênteses significa pausa. E essa palavra selar aparece em alguns salmos, que são salmos que são canções, hinos. Quando você vê selar, isso quer dizer que quando eles recitavam esse salmo, aqui havia uma pausa. Então eles faziam a leitura dos versículos 1, 2 e 3, e aqui eles davam uma pausa de um tempo, e essa pausa é intencional, é para que as pessoas pensem no que elas acabaram de falar. Quando o salmo é um cântico ou é um louvor, significa que eles cantavam essas frases primeiro, depois tinha uma pausa na música para as pessoas pensarem, refletirem no que cantaram. Então aqui seria um convite, que nós lemos os versículos 1, 2 e 3. O 1 fala: que o Senhor te ouça no dia da angústia e o nome de Deus te proteja. O 2, que ele te envie o socorro do santuário e te sustenha desde Sião. O 3, que ele se lembre das suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Em outras palavras, que Deus lembre de você, que ele te ajude e que ele se recorde que você é filho dele, que você é filha dele, que você já fez coisas boas no passado para que você tenha a sua resposta. O selar é para parar e pensar no que foi cantado, no que foi recitado. Aí ele prossegue no versículo 4: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Veja que o Salmo 20 é todo um desejo de que você prospere, de que você alcance o favor de Deus, que você alcance o benefício de Deus, que você receba a lembrança de que você já fez o bem para Deus e que Deus te ajude. O Salmo 20 é uma intercessão. Eu estou desejando, alguém que está desejando para outra pessoa que essa pessoa receba a bênção de Deus. Não é um pedido pessoal. Tem salmos que quando você lê, o salmo fala assim, que o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu libertador, o Senhor está comigo, eu sei que eu vou vencer. O Salmo 18 fala isso. Então ele é um salmo pessoal. Aqui não. O Salmo 20 é um salmo que Deus ajude você, que Deus lembre do que você fez, que Deus conceda o que você busca. Ele é um salmo que alguém está torcendo pela outra pessoa. Versículo 5: nós nos alegraremos pela tua salvação. E ele fala, veja aqui, nós, ou seja, ele é um salmo que quer bem ao outro e quando o outro receber a bênção, ele vai ficar alegre junto. Como é difícil de nós encontrarmos pessoas que ficam alegres junto conosco quando nós recebemos uma bênção. Às vezes, você recebe uma vitória, uma bênção e você tem que pensar para quem você vai contar, porque você conta e parece que as pessoas não se alegram com você. Mas o Salmo 20, ele fala: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, ou seja, vamos levantar bandeiras. Pendões é levantaremos bandeiras. Você levanta uma bandeira como quem diz: recebeu a vitória, glória a Deus. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. O Salmo 20, ele é um convite no nosso crescimento espiritual para nós não sermos egoístas, para nós aprendermos a ficar alegres com a bênção dos nossos irmãos, com a bênção dos nossos familiares. Quantas vezes, dentro da própria família, quando uma pessoa da família prospera e recebe uma bênção, os próprios irmãos
ficam com inveja. Às vezes ficam chateados porque começou a existir uma diferença entre eles. Mas o Salmo 20, ele é um convite para fique alegre pelas vitórias do seu próximo e ore pelo seu próximo. O Salmo 20 é aprenda a torcer pelo bem das outras pessoas. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. O versículo 6 é: depois que a pessoa viu que Deus escutou a oração pelo outro e abençoou o outro, ele disse: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Agora eu vi que Deus deu a resposta para ele. Eu orei por ele e ele recebeu a resposta e vi que o Senhor respondeu. E se ele respondeu e ele salvou ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Veja, ele fala: Deus vai salvar ele outras vezes com a força salvadora da sua destra. Ele está dizendo com a força toda que ele tem. E aí ele chega nessa parte aqui em que ele diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Como nós falamos no começo desse vídeo, uns confiam na sua capacidade intelectual, nos seus cursos, outros confiam no nome do seu pai, no nome da sua mãe, na influência que eles têm. Outros confiam na força do seu braço, mas ele fala que alguém pode confiar nos seus carros. Os carros eram os carros de guerra e outros em cavalos. Os cavalos de guerra que eram usados pelos exércitos para irem para suas batalhas. Então as pessoas usam o que tem à sua mão para suas batalhas, mas nós não vamos usar os nossos carros, os nossos cavalos, a nossa capacidade, a nossa força, a influência do nosso pai ou da nossa mãe, mas nós faremos menção, nós vamos colocar na nossa boca o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Versículo 8: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então, alguns podem se encurvar e, ao invés deles conseguirem retornar e retomar o lugar em que estavam, eles não conseguem e eles caem. Agora nós podemos tropeçar, podemos cair, mas mesmo que nós estejamos deitados e completamente destruídos, nós nos levantamos. Veja que o versículo 8, ele tem um detalhe aqui. Ele fala que alguns só se encurvam, só um pouquinho, mas logo em seguida eles caem. Já os que estão em Deus, por mais que eles caiam e fiquem no chão, eles vão se levantar e estamos de pé. Em outras palavras, nós podemos tropeçar, mas como é o Senhor que é a nossa força, nós vamos voltar a ficar de pé. Sempre que cairmos, voltaremos e estamos de pé. Ficaremos de pé. Então, não tenha medo se você caiu e você pensa: eu vou ficar aqui para sempre. Você não ficará aí para sempre. Olhe para cima, clame ao Senhor. Vamos lembrar do Salmo 121. O Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, Salmo 121, o salmista, ao invés de olhar para o problema, ele olhou para cima. Eu elevo, eu coloco os meus olhos para cima, eu olho para cima, para o alto. Então ele falou: meu socorro vai vir de cima. Quando o teu socorro vem de cima, você sabe que você vai ser levantado e vai ficar de pé. E o versículo 9, ele faz um pedido: salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Ouça-nos o Rei aqui com letra maiúscula quer dizer Deus, ele é o Rei dos Reis, e quer dizer também, se nós precisarmos da ajuda do Rei na terra, que Deus, que é o Rei dos Reis, toque no coração do Rei aqui da terra para que ele nos dê ajuda, para que ele nos dê apoio. O Salmo 20, portanto, é um salmo que nos ensina a interceder pelos outros. Quando alguém está precisando da sua ajuda,
que você interceda, que você fale, o Senhor vai te escutar, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai se lembrar de tudo que você fez, o Senhor te conceda o seu pedido. E quando a pessoa receber a petição, você pode, a segunda lição, se alegre junto com seus irmãos. Tipo, vou ficar alegre junto com você. Esse é o tipo de atitude que nós devemos ter. Não aqueles tipos de atitude de ficar emburrado, chateado, magoado, com inveja pelo sucesso do nosso irmão. Então, a primeira aplicação, vamos orar pelos nossos irmãos, desejando o bem deles. A segunda lição, quando os nossos irmãos recebem as bênçãos, vamos comemorar com eles, vamos ficar alegres com eles. Afinal, todo mundo gosta que as pessoas fiquem alegres quando você é bem-sucedido. Então também fique alegre pelo sucesso do outro. E a terceira aplicação, o sucesso, a vitória vem porque houve confiança no Senhor. Confie no Senhor. Se você confia no seu braço, na sua força, na sua capacidade intelectual, no poder de influência que você tem, ou que os seus pais têm, ou que algum amigo possa ter, você pode se decepcionar. Você pode se encurvar e cair e ficar caído pelo resto da vida. Mas, se você fizer menção do nome do Senhor, você pode cair, mas você estará de pé. Porque é o Senhor que nos levanta e Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. E ele termina o salmo dizendo: salva-nos, Senhor. O versículo 9 nos traz uma aplicação. O nosso pedido de socorro tem que ser sempre para o Senhor, porque o Senhor é que tem todo o poder. Essa é a mensagem de hoje, e se você quer ter essa amizade com esse Deus que tem todo esse poder, você pode ter esse Deus como o seu Deus. Para isso, você deve ser amigo de Jesus, porque nós temos pecados. Todos nós, em alguma forma, em algum momento, sentimos mágoa de alguém, xingamos alguém, sentimos inveja de alguém, cobiçamos alguma coisa de alguém, às vezes mentimos. Então, não importa quem você seja, todos nós somos pecadores. O pecado nos deixa longe de Deus. Por isso, Deus decidiu enviar Jesus para que ele assumisse a forma humana, morresse na cruz e com o sangue dele ele nos limpa do pecado. Quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus limpa você do pecado, e como você fica limpo, o limpo significa justificado do pecado, Deus consegue ser seu amigo, você consegue ser amigo de Deus. Então, para você ter esse Senhor, você precisa ser amigo de Jesus. E para ser amigo de Jesus, você precisa pedir para Jesus que você quer ser amigo dele, que você quer que ele seja o teu Senhor, que ele lidere a sua vida e que você quer que ele seja o teu Salvador, que você aceita que ele morreu por você para limpar os seus pecados. Você precisa pedir isso e pedir para escrever o seu nome no livro da vida. Lá em Apocalipse 20, é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que o livro da vida é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. Quando você recebe Jesus, você fica com o seu nome nesse livro, que é o nome dos amigos de Deus. E por último, você precisa pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te ajude a seguir a Deus. Então, se você quer ser amigo de Jesus agora, e ser amigo de Deus, e ter esse apoio de Deus, faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo. Amém. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir até o fim. Amém. Nessa oração, você pediu para Jesus ser o teu Senhor, então agora você deve buscar ler a Bíblia e saber quais são os ensinamentos de Jesus e seguir esses ensinamentos, para que você seja amigo de Jesus. Jesus disse em João, capítulo 15, que aquele que faz a minha vontade é meu amigo. Então, faça a vontade de Jesus, que está na Bíblia, e você é amigo dele.
Depois você pediu para ele ser o seu Salvador, então seus pecados agora foram perdoados. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida, então seu nome está lá, na lista, no hall dos amigos de Deus agora. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que agora entrou na sua vida. Sempre que você for fazer alguma coisa errada, você vai sentir algo dizendo a você: não faça isso, isso não é certo. É o Espírito Santo trazendo consciência do pecado, para que você siga pelo caminho certo. Agora você deve buscar uma igreja em que você se sinta bem, fazer amigos cristãos, se batizar nas águas. Quando você se batiza nas águas, você está deixando os pecados para trás e você sai lavado para ter uma nova vida com Jesus. Depois que você é batizado, você deve participar da ceia. A ceia é uma comunhão entre os irmãos, onde um pão é partido e esse pão partido simboliza o corpo de Cristo. A partícula que você come é o corpo de Cristo. E você bebe um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus, que significa que você teve os seus pecados limpos, justificados. Toda vez que você participa da ceia, você lembra: Jesus deu o corpo dele e o sangue dele para minha vida e para eu ter o perdão dos pecados, e um dia, quando ele voltar, eu estarei limpo e poderei estar com ele. A ceia é um memorial, tanto do passado, da obra que Jesus fez por nós, quanto do futuro. Ele retornará e nós estaremos com ele, porque participamos da ceia, porque somos da família de Deus, da família dele. Participar da ceia representa fazer parte da família de Deus já aqui na terra, e essa ceia vai continuar lá no céu, seja porque você morreu ou porque veio o arrebatamento, quando ele voltará e levará todo o seu povo para a glória eterna. Vamos agradecer a Deus pelo Salmo 20. Te agradecemos pela meditação no Salmo 20, Senhor, e te pedimos que nós possamos aprender a interceder pelos outros e a vencer o egoísmo. Que nós possamos ser alegres com o sucesso e a realização do nosso próximo. Que nós possamos confiar no Senhor acima de tudo e não naquilo que somos, naquilo que temos ou nas pessoas que conhecemos. E que sempre possamos ter em nossa boca o pedido de salva no Senhor, que o nosso socorro, o pedido de socorro, seja sempre primeiro para Deus, que a nossa confiança seja totalmente no Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.